Investir através de fundos de investimento vale a pena? É realmente mais fácil, mais seguro, dá menos trabalho? Se você investe ou está pensando em investir em fundo de investimento e está com essas dúvidas, fica aqui comigo que eu vou responder a você nesse vídeo. Meu nome é Bruno Pex e eu vou mostrar aqui por que, na filosofia de investimento aqui do canal Tesouro de Família, nós não investimos em fundos de investimento. Beleza? Antes de iniciar, é bom deixar claro de quais fundos de investimento eu estou falando. Eu estou falando daqueles fundos de investimento abertos padrão que todo mundo conhece, né? Fundos de ação, fundos multimercado, fundos de renda fixa, que são regulamentados pela CVM. Estou falando dos fundos de investimento especialmente constituídos, que são aqueles fundos de investimento de previdência privada, PGBL, VGBL, né? Que são regulamentados pela SUSEP. E estou falando também das entidades fechadas de previdência complementar, que são aqueles fundos de previdência complementar fechado, fundo do Banco do Brasil, dos Correios, Funpresp, esses fundos que são fechados. Você tem que ser funcionário ou servidor de alguma empresa ou de algum órgão para fazer parte desse fundo. Esses aí são regulamentados pela Previc. Eu estou falando desses três tipos de fundo, não estou falando de fundo imobiliário, que tem uma natureza bem diferente, e não estou falando de ETFs, que também têm características diferentes desses fundos aqui. Beleza? Então, esse vídeo foi inspirado no caso da Previ, que é um fundo de previdência complementar do Banco do Brasil, que alguns meses atrás saiu uma notícia dizendo que ele estava com um rombo de 14 bilhões, que estava sendo investigado pelo TCU. Isso daí me despertou alguns motivos que eu tenho para não gostar de investir em fundos de investimento. Vamos entender rapidamente aqui por alto o caso Previ. Eu não quero entrar em detalhes nem julgar se está certo ou errada a investigação, se realmente esse rombo ocorreu por má fé ou incompetência ou não. Eu só quero mostrar o caso para dizer como foi que ele me inspirou para esse vídeo. O Fundo Previ, ele tinha no final de 2023, no final de 2024, 237 bilhões em carteira, certo? E foi noticiado que ele teve uma perda de 14 bilhões. Isso dá um percentual de 5,9% de perda, certo? Em um ano em que o Ibovespa caiu 10%, o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, caiu 5,89%, e a taxa de juros do IPCA+, dos títulos IPCA+, variou de 5,19% a 7,77%. Então veja que o mercado teve uma oscilação grande, até maior do que o próprio fundo da Previ. Tá? E a carteira da Previ, ela é composta predominantemente de renda fixa, 62,5% de renda fixa, 28% de renda variável e mais ou menos 9,6% de outros investimentos. Vale destacar que na renda variável, 35% de toda a parte de renda variável era só composta por ações da Vale do Rio Doce. Foi uma empresa que também as ações caíram bastante em 2024. Aí poderia até ter um questionamento: por que concentrar tanto na Vale do Rio Doce? Talvez, qual é o motivo? Por que 35% para uma empresa só? Eu sei que, assim, o que eu digo é que na nossa metodologia a gente não concentra tanto assim em uma empresa só. Mas isso por si só não poderia dizer que é uma má-fé, não daria para fechar essa conclusão. E outra coisa importante é que da parte da renda fixa, 79% da parte da renda fixa é de títulos IPCA+, que são títulos que sofrem variação do seu valor de acordo com a variação da taxa de juros. E a gente viu que teve aquela variação de IPCA mais 5,19 até IPCA mais 7,77 durante o ano de 2024. Portanto, certamente esses títulos
IPCA+, que estão na carteira da Previ, sofreram variação. O que eu quero dizer aqui, que essa variação de 5,9% para baixo não é nada de outro mundo numa carteira de investimento diversificada, composta por renda variável, por renda fixa, que sofre marcação a mercado, não é nada de outro mundo. Se a investigação do TCU vai dizer que teve má-fé, que teve incompetência ou não, eu não sei. Mas eu estou dizendo que, com certeza, uma variação de 5,9% em um ano numa carteira não é coisa de outro mundo, é algo a ser que é esperado. Durante um investimento de longo prazo, como é o nosso caso, vai acontecer de ter ano que vai cair 6%. O patrimônio da carteira, não é nada de outro mundo. Então isso aí me trouxe algumas questões. Por que eu não invisto em fundos de investimento? Certo? Primeiro, os fundos de investimento, eles sofrem daquele complexo do elefante numa loja de cristais. Eles são muito grandes. Então, quando ele é grande demais, para ele se movimentar, dá trabalho. Qualquer movimento dele pode influenciar, inclusive, o mercado. Por exemplo, se a gente olhar a carteira do Previ, que tem 237 bilhões em ativos, ele só tem 300 milhões em fundos imobiliários, que é um ótimo ativo para uma carteira de longo prazo. Por que ele tem tão pouco? Porque o nosso mercado de fundo imobiliário é pequeno. Em 2024 era aproximadamente 250 bilhões de reais, todo o nosso mercado de fundo imobiliário. Então, só o Previ poderia comprar quase todos os fundos imobiliários do Brasil, se ele quisesse. Então, ele é grande demais para investir em fundo imobiliário, assim como ele é grande demais para investir em algumas empresas que a gente poderia analisar e achar que são boas empresas. Tá? O segundo é o paradoxo da incompetência premiada. Por quê? Quando você investe num fundo, quando você gere um gestor de fundo de investimento, ele tende a seguir o padrãozão do mercado. Porque imagine o seguinte, um gestor de fundo de investimento investe em ações do Banco do Brasil, do Itaú, da Petrobras, da Vale do Rio Doce, de grandes empresas que é o normalzão do mercado. Se essas ações caírem, beleza, caiu, o problema é do mercado, a ação caiu, é normal. Agora, se ele investir numa coisa diferente, que a manada do mercado todo, de todos os fundos faz, se ele fizer isso e cair, então ele investir numa empresa X que não é dessas big empresas, das mais conhecidas do Brasil. Se essa empresa cair, automaticamente ele é apontado como incompetente. Entendeu? Então, se o Banco do Brasil caiu as ações, o problema é do Banco do Brasil, não é incompetência do gestor. Se a empresa XYZ, que é muito boa também, que é lucrativa, lucros consistentes há mais de 20 anos, se essa empresa cair, é incompetência do gestor, porque é uma empresa que não é o padrãozão do mercado. Então ele é premiado por ele ser muito mais conservador do que ele deveria ser. Terceiro, a gente sabe que o mercado ele oscila demais. E o fundo de investimento ele sofre muito com isso, porque de acordo com a subida e a descida do mercado, os investidores de fundos de investimento, que geralmente são pessoas que não têm disponibilidade nem disposição de entender um pouco mais sobre o que está investindo, o que ela faz? Quando o mercado está subindo, ela põe dinheiro no fundo. Quando o mercado está caindo, ela tira o dinheiro. Faz exatamente o movimento errado. E o gestor do fundo é obrigado a seguir esse movimento. Porque se, quando o mercado está caindo, muitos investidores pedem para pegar o dinheiro de volta, ele é obrigado a vender na hora que não deveria vender para poder honrar essa liquidez aí, transformar as ações em dinheiro e pagar. Então atrapalha muito a gestão do fundo essa questão da oscilação de mercado e a necessidade dele manter uma liquidez para pagar esses resgates em manada quando acontece uma oscilação do mercado para baixo. Quarto, e muito grave, é o conflito de interesses. Seja de um fundo de previdência complementar estatal, que às vezes os gestores têm indicação política,
seja até de fundos de investimento privados. Às vezes, muitas vezes o interesse do gestor ele não está muito alinhado com o interesse do investidor, certo? E aí, obviamente, o resultado não vai ser o que a gente espera. Quinto é que um dos grandes motes de venda de fundos de investimento é que é mais fácil, que basta você jogar o dinheiro lá dentro e o gestor vai tomar conta. Mas não é bem assim. Se você quer realmente montar uma carteira com fundos de investimento que seja segura, que seja uma carteira equilibrada, primeiro que você não vai poder colocar todo o seu dinheiro em um fundo só, tá? Você vai ter que diversificar. Segundo que na hora que você for diversificar, você vai precisar sim perder tempo, você deveria, né? Perder tempo e gastar um pouquinho de neurônio analisando os fundos, regulamento do fundo, quem é o gestor, qual é a política de investimento desse fundo. Ou seja, existe sim a necessidade de um trabalho de analisar os fundos em que você está investindo. Assim como há um trabalho para a gente analisar as empresas que a gente investe, quando a gente investe diretamente em ações, ou analisar um fundo imobiliário quando a gente investe em fundo imobiliário, ou analisar o regulamento de um título de renda fixa quando a gente investe num título. Ou seja, esse mote de que é fácil, que é só colocar o dinheiro lá e ok, você não tem trabalho nenhum, ele se perde, porque é sim necessário analisar o fundo em que você está investindo e é sim necessário diversificar também os fundos onde você investe. Beleza? E por último, como eu sempre falo aqui em vários vídeos no canal, para a gente ter uma vida tranquila, a gente tem que ter saúde em 3 esferas: saúde mental, fisiológica e saúde financeira. E a gente não pode terceirizar, não tem como terceirizar isso. Então é importante que você saiba o que você está fazendo nos investimentos. E o fundo de investimento geralmente dá essa impressão de que basta você jogar o dinheiro lá e esquecer. E não é assim. Então eu prefiro muito mais um investimento em que a gente tenha um mínimo de esforço para entender o que está fazendo, tome as rédeas dos nossos investimentos e tenha autonomia para sempre, né? De agora, enquanto nós somos mais jovens, até a nossa juventude, até a nossa aposentadoria, certo? Então são esses 6 motivos principais pelos quais eu não gosto de investir em fundos de investimento, sem contar com alguns outros, eu não quero nem entrar em outros detalhes mais matemáticos financeiros, como baixa performance. A grande maioria dos fundos não tem uma performance boa. Um investidor, ao contrário do que muita gente pensa, ao contrário do que o mercado faz você pensar, é possível sim um investidor amador como nós termos resultados melhores do que os fundos de investimento, em muitos casos muito melhores do que fundos de investimento. Existem as taxas de administração que às vezes são altíssimas e abusivas. Também não vou nem entrar no detalhe, mas existe muito isso, ainda mais em fundos de investimento em ações, taxas abusivas. Tem o imposto come cotas, que no caso de fundos de renda fixa e multimercados, que são os mais conhecidos, né, que você acaba pagando imposto antecipado, enquanto quando você investe por conta própria num título de renda fixa, por exemplo, ou numa carteira diversificada que tem uma parte em ações, você compra esse ativo e deixa ele na sua carteira, você não vai, só vai pagar se for vender daqui a 10, 20, 30 anos. E um sintoma que corrobora com isso que eu estou falando aqui, sobre baixa performance, taxas altas de uma forma geral, no resultado dos fundos, é que menos de 1% dos fundos existem há mais de 10 anos. Então aqui, esse número já prova que os fundos de investimento ele não têm vida longa. Eles acabam definhando e são incorporados por outros, ou eles são liquidados, né, é devolvido o dinheiro. Então eles não duram muito, certo? E nós estamos aqui pensando em investimentos de prazos
prazo eterno, prazo infinito, prazo perpétuo. Eu tenho um vídeo, eu vou deixar a playlist aqui que eu falo sobre os investimentos, e vocês assistam a playlist, vocês vão entender muito bem qual é a nossa filosofia. E aí, emendando, o que a gente faz então, Bruno? Já que não é para investir em fundos de investimento, o que a gente faz? Então, aqui na nossa metodologia de investimento do Tesouro de Família, a gente investe praticamente em 3 tipos de ativos geradores de riqueza, que são ações de empresas lucrativas, fundos imobiliários e títulos de renda fixa, a gente mesmo investindo diretamente. E aí a gente tem aqueles benefícios que eu já falei, né? A gente tem a capacidade de ter uma performance melhor, o custo disso é melhor, a gente acaba aprendendo e criando autonomia, os investimentos acabam sendo um assunto comum dentro de casa e a educação financeira acaba se propagando não só para você que está investindo, como para outros membros da sua família. Então, tem vários benefícios. Eu vou deixar aqui na descrição o link para a playlist de aposentadoria Faça Você Mesmo. Nessa playlist eu falo sobre a filosofia de investimento, sobre investir em ações, investir em fundos imobiliários, investir em renda fixa. Então, tem toda a filosofia lá destrinchada. Beleza? Então, é isso aí. Espero que eu tenha ajudado. Tomem as rédeas dos seus investimentos, tenham autonomia, porque a sua saúde financeira você não pode terceirizar. A sua família agradece. Grande abraço e até o próximo.